Então vamos continuar, né? Nosso estudo de Apocalipse, reunião de número 34. Tá indo, né? Semana passada a gente terminou de falar sobre o sexto selo. Então vamos continuar aqui no sétimo selo e avançando aí no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. Então, semana passada a gente falou do intervalo entre o 6 e o 8, né? Que é o capítulo 7. Aqueles que Deus escolheu para resistir à ira dele. Então, só para a gente entender a sequência, vamos ler o que o sexto, pular o sétimo para o 8, que é uma sequência. 6:12. Apocalipse 6:12. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daqueles que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Aí vamos para o 8, que é o nosso tema hoje. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Até aí tá bom. A gente introduziu o tema do sétimo selo. Então o sétimo selo traz consigo 7 trombetas. A gente viu aí. O sétimo selo é igual a 7 trombetas. Mas vamos ver devagarinho aqui alguns detalhes que fala aí nos versículos. Fala que houve um silêncio no céu. Aí é um mistério, né? O que significa esse silêncio? Vamos tentar traduzir aqui o que significa esse momento que o céu parou. Porque se a gente olhar aí Apocalipse 5:9, o que estava acontecendo quando João foi arrebatado ao terceiro céu? No 5:9 falava assim, e cantavam os 24 anciãos, né? E os 4 seres viventes. Cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar todo o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ano 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então no céu estava tendo cânticos, uma celebração, porque o Cordeiro tomou o livro. E como nós vimos no capítulo 7, semana passada, fala também que os anjos que detinham os 4 ventos da terra, falaram para eles não agir. Então houve um momento de parada do céu, estava em cantorinho, estava tendo a ação dos selos, algo para, todo mundo para, porque alguma coisa vai acontecer. Agora é um momento solene, um momento especial, a solenidade vai acontecer. Esse silêncio diz que, para prestar atenção, algo vai acontecer, que é as trombetas. Esse que é esse silêncio no céu. É um momento solene. Um momento importante, que fez o céu parar. O movimento do que estava acontecendo no céu fez dar uma pausa. Então, esse silêncio no céu vai trazer uma ação de Deus. Nós vamos ver 2 versículos que eu falei isso. Porque o céu silencia, porque agora Deus vai sair do seu silêncio. Esse silêncio de Deus é agora ele vai agir.
Porque o mundo, muitas vezes nós questionamos cadê Deus diante de tantas injustiças, né? É o que a gente mais às vezes questiona é, cadê a justiça de Deus? Que ainda não está na hora. Agora chegou a ira dele, a sua justiça. Então lá em Isaías fala que um dia ele vai gritar, vai trazer agora a ação sobre os homens. Isaías 42. 42, 14. Deus fala assim com o povo de Israel: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, arfando e arquejando. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas e secarei as lagoas. Mas só isso aí, Deus falou que agora vai gritar. Fez aqui uma advertência ao povo de Israel, que é um princípio. Deus hoje está no tempo de misericórdia. Lá em 2 Pedro 3,9, muitos questionam da volta de Jesus. E Deus dá uma explicação aqui. Por que, que ainda Jesus não voltou? Por que, que ainda os selos e as trombetas ainda não tocaram? No versículo 4 fala assim: muitos dizem, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem gente que fala, até crente, fala, né, desde que eu sou pequeno, eles falam que Jesus está voltando. Mas aí, no versículo 8 fala assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí no versículo 9 fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ou ainda que alguns achem que está demorando. Porém, ela não engane para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, esse aparente silêncio de Deus é aguardando e esperando que ninguém se perca. Deus está sendo paciente para que as pessoas, o mundo se arrependam e a igreja amadureça. Só que um dia, Deus vai cessar esse silêncio. Ele vai gritar como uma grávida com dores de parto. Então, o céu silencia porque Deus vai sair do seu silêncio. Vai vir a sétima trombeta. Vai trazer, eu sempre falo, o final do sexto selo. Quem poderá subsistir ao dia da sua ira, o dia da sua justiça. Então, aí que está sendo esse silêncio é porque parou para ver isso. O céu nunca ficou em silêncio. Mas agora, um dia vai ficar, né? Que isso é futuro. Então, é o início da ira de Deus. A ira de Deus é a justiça. O dia da sua retribuição. O dia da vingança. Aí, quando fala que Deus vinga, a gente fica meio assim, né? Mas Deus não vinga de rancor ou de que foi ferido. Vingar é retribuir. É o que nós vamos ler 2 versículos aqui. Deus vai retribuir. Ainda não está retribuindo. Igual vocês devem ter visto aí que muito crente achou que a tragédia é no Rio Grande do Sul, porque lá tem pouca igreja evangélica e tem muito terreiro de macumba. Nós já falamos isso aqui. Mas Deus não vai retribuir agora. Né? Deus não está fazendo isso. Você pode ter outros motivos de menos que Deus. Porque se Deus, qual o lugar do mundo que não merece o que aconteceu no Rio Grande do Sul? É como se tivesse um lugar menos mal que o outro. Os crentes têm hora que viajam, né? Ah, na Europa. A Europa é hoje um dos países mais anticristãos que existe, mais ateu que existe. Estados Unidos, que já foi uma referência de mundo cristão, é hoje um país altamente ocultista. Oriente Médio, lá o mundo é árabe. Então não tem lugar que é mais do que o outro. Ah, no Brasil tem a Bahia. Como se existisse, como eu falei, menos pecado. Então, a retribuição não é agora. Então, quando acontecem algumas tragédias, as pessoas já ficam, os cristãos, né, já ficam querendo achar um motivo. Mas o dia da retribuição é quando se fizer o silêncio, envia as 7 trombetas. Esse é o dia da retribuição. Então, vamos ler 2 versículos que fala que Deus vai um dia retribuir, que ele é vingador. Vingar não porque ele está com raiva e vai descontar. Não, é porque ele tem que retribuir agora o que foi feito. Ele é justo. Então, aqui esse silêncio anuncia a solenidade que a justiça de Deus agora vai ser feita. Ele vai sair do silêncio dele. Salmo 94.
Que é um salmo, não sei se é de Davi, mas é como se fosse um clamor, que era o contexto da época, mas também traz um princípio aqui. Salmo 94. Fala assim: ó Senhor, Deus da vingança, Deus da vingança. Ó Deus da vingança, resplandece, ou age, né? Exalta-te, ó juiz da terra. Tá vendo que a vingança tem a ver com juiz, com justiça? Dá aos soberbos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Até quando falarão dizendo coisas arrogantes e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Até esse dia aqui, até o dia que começar as trombetas. Até quando? Amor, até quando? Deus vai fazer isso o dia que esse silêncio pairar para esperar as sétimas trombetas. Então Deus é um Deus da vingança mesmo, da retribuição. E em Romanos 12 nos alerta para não sermos esse juiz. Por isso que a Bíblia fala para a gente não vingar, não fazer justiça. Porque quem faz é ele. Qualquer ato da gente querer retribuir ou fazer justiça com as próprias mãos, não, a gente está sendo injusto porque a gente não sabe o que é justiça. Só Deus sabe o que é justiça. Então, Romanos 12 traz esse alerta para a gente não ser vingativo. Romanos 12, a partir do 19. Fala assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, ou à justiça de Deus. Porque está escrito, está vendo que a ira tem a ver com a vingança? Minha é a vingança, eu é que vou retribuir. Eu retribuirei, diz o Senhor. Tem uma versão um pouco diferente que fala: caminho vai dar lugar à ira de Deus. O Senhor fala como? Não, 19. Não vos vinguei. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai, está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você também é assim? A ira. Então, Deixem que se separemos, dizem, eu não vingarei. então esse silêncio aqui que é o sétimo selo, que vai anunciar as trombetas, é por isso. Agora Deus vai fazer o que muitos almejam, e os sétimos selos, que são as sétimas trombetas, vai responder aquele clamor daquelas almas debaixo do altar. Fala, até quando, Deus, não vingas o nosso sangue? Agora, até agora. Quer ver? Vamos voltar lá. Apocalipse. Eles fizeram essa pergunta no quinto selo. Só aguarda um pouquinho. Aqui é só o início da vingança de Deus, da retribuição de Deus. É o início. É no Apocalipse 6, 10. Que fala que no quinto selo, quando foi aberto, ele viu almas debaixo do altar. E elas clamavam, versículo 10, e clamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas, juízo, justiça e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí fala que foi dada a veste a ele que esperasse um pouco. Então eles vão esperar um pouco. Vai começar aqui. Quer dizer que aqui já finaliza. Inicia com as trombetas, termina com as taças. Aí nós já estamos iniciando. Então esse silêncio é por isso, que agora vai iniciar um período do qual Deus até então não tem feito nada. Porque é uma mudança de época. As trombetas vão anunciar uma mudança de época. Tem uma parte da teologia que fala dispensação, né? Tem outros teólogos reformados, odeiam essa palavra, né? Dispensacionalistas. São épocas que Deus trata a humanidade. Teve a época da lei, vou resumir. Tem agora que a gente chama de época da graça, mas eu preciso chamar a época da igreja, porque graça sempre foi graça, e agora vai ser a época do juízo. Os apóstolos fizeram essa pergunta para Jesus quando ele estava prestes a subir. Em Atos 1, 7. No versículo 6, eles perguntaram para Jesus:
Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo, nessa época, que restaurará o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Então Deus separou épocas para tratar com a humanidade, com a igreja. A época de restaurar o reino de Israel não era agora, não. Então nós estamos vivendo uma época que é a época da igreja da testemunho. Eu continuo falando aqui. Mas aqui vai mudar essa época. Aqui vai mudar o tempo. Então, hoje nós estamos no ano aceitável ou agradável do Senhor. Só que vai mudar para o dia da vingança. Vamos ler aqui em Isaías, que fala dos 2 dias, que é uma promessa referente a Jesus, Isaías. Né? Hã? Boa, deixa o inimigo fazer a parte dele, a gente faz a nossa. Isaías 61, que é uma promessa a respeito de Jesus. Fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Então, o ano aceitável do Senhor, ou o ano agradável, quando Jesus foi batizado, ele falou isso lá em Lucas. Essa mesma palavra que está aqui lá em Lucas. Então, ele é um cumprimento do ano. Porque esse ano não é um ano, não é um ano de 365 dias. O ano é uma época. Nós estamos no ano aceitável, no período agradável. As pessoas falam no período da graça. Deus está expandindo o evangelho, está levando a mensagem que Jesus trouxe esse período agora. Só que tem o dia da vingança. Tem um dia que vai mudar esse período aqui. Esse dia quando se foram abrir as trombetas. Agora vai mudar um período. Então esse silêncio que traz as 7 trombetas significa também a mudança de período. Faz uma pausa. Esse silêncio é uma pausa. Porque algo novo vai vir, que é o dia da vingança do nosso Deus. Lá em Lucas 21, que é um paralelo de Mateus 24, que é um resumo de Apocalipse, como nós falamos, vai falar que dias de vingança é esse. Esses dias que vão iniciar aqui com as 7 trombetas. Vamos lá, Lucas 21. Lucas 21, 20. Fala assim: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então Deus vai vingar, vai retribuir a todos. Judeus, gentios e gregos. Não é por quê? Porque Deus é justo. Justiça é isso, não é dar aquilo o qual você merece ou não merece. Então, esse silêncio no céu, porque um momento solene vai acontecer. Quando inicia um jogo de futebol, não tem um silêncio. Quando vai iniciar, sei lá, uma sessão do tribunal, não tem um silêncio antes do juiz falar. Sempre que vai iniciar um evento, se nossos eventos, você vê que para começar. Eu vou começar o estudo aqui, não tem que parar, vamos parar. Só que a nossa parada aqui é rapidinha e hora. Que vai mudar a época aqui agora. Ou a dispensação, ou as épocas, né? Igual Jesus falou, Deus, o Pai que estabeleceu épocas e tempos conforme a sua autoridade. Então, nós estamos no ano aceitável, no tempo agradável, no tempo da graça, no tempo do Evangelho. Agora vai chegar o tempo da justiça. As trombetas vão iniciar isso. Por isso que tem esse silêncio, porque como reverência de um momento novo que vai acontecer. Entender? Então, vamos lá. E aí fala que, e só mais um exemplo aqui, antes no Apocalipse do mundo antigo, que foi o dilúvio, também teve uma pausa interessante. Antes do dilúvio vir, Noé entrou na arca e ficou 7 dias lá dentro. Só depois dos 7 dias é que teve o dilúvio.
nós temos 7 trombetas. Na última trombeta é que vem se finaliza a ira de Deus. Você vê que a gente tem uns paralelos muito interessantes na Bíblia. Então vamos ler só para a gente conhecer que também teve um silêncio misterioso antes do juízo de Deus no mundo antigo. Assim como vai ter o juízo final de Deus, tem um silêncio, uma espera, aqui também teve no dilúvio. Gênesis capítulo 7. Vou ler o versículo 1, 4 e 10. Só para a gente entender aqui e ganhar tempo. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. No versículo 4. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E aí no 10 fala assim: passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então a gente tem essa figura também no Apocalipse do mundo antigo, ou no juízo de Deus no mundo antigo. Ali Deus trouxe, o dilúvio foi um ato de justiça ou de juízo de Deus sobre aquela raça, sobre aquela humanidade. Acho que a gente já amadureceu e sabe que o dilúvio não foi uma chuva forte, não foi uma tempestade. Foi muito mais que isso. Foi um ato de justiça, de juízo de Deus sobre o que estava acontecendo naquela época na humanidade. Fala que as janelas do céu se abriram e as fontes do abismo também se abriu. Nós não vamos entrar no detalhe, mas não foi uma chuva comum. Deus lavou a terra, toda a iniquidade, com água. E agora vai fazer no futuro, a Bíblia fala que é com fogo, trombetas e taças. Houve uma pausa também, um silêncio misterioso, que é uma figura, né? A última semana de Daniel são 7 anos, que são 7 dias de Deus Jesus voltar e as taças serem derramadas. Então é só início, as trombetas é só o início desse juízo. Finaliza com as taças. Estou brincando também, eu li hoje, primeiro Tessalonicenses, não, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder, os anjos virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem. São duas frases. Não obedece ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Os anjos virão como labareda de fogo. São 7 anjos com 7 trombetas. Tomando vingança dos que não conhecem e dos que não obedecem. Tem vários versículos que falam dessa vingança. Eu separei só alguns, né? Porque às vezes esse aspecto, esse lado de Deus, a gente não ignora ou não entende direito. Não, Deus é vingativo? Não, Deus é justo. A vingança aqui é porque ele vai retribuir. E aí eu vou falar aqui só uma curiosidade que eu vi no livro do Gino, porque fala que nesse silêncio inicial foi meia hora. A hora, nossa, isso é um período, a gente não sabe, que deve ter algum significado. Eu não sei o que é, não. Eu vou usar isso aqui que eu achei interessante, mas não quer dizer que é, só pra gente. Qual a curiosidade? Fala que é durante meia hora que teve silêncio no céu. Quase meia hora que fala a minha versão. Cerca de meia hora. A Bíblia fala que 1000 anos, vamos brincar de matemática aqui, é igual um dia. E um dia tem 24 horas. Mas só meia hora e há esse silêncio. Se eu pegar 1000 anos e dividir por 24, eu tenho 42 anos ou 1 hora. Porque já que 1000 anos é igual a um dia, 24 horas, para não saber 1 hora, é divide por 60, né? Divide por 24, 1 hora. Então 1000 por 24, 42 anos. Só como é meia hora, será que esse intervalo é entre o sexto e o sétimo é 21 anos? Não sei, é só uma curiosidade. O Gino põe dias, mas 21 dias. Mas aí ele fez a conta, é porque 1000 tem que ser dividido por 24. Né? Né? Pra você achar qual que é a meia hora de 1000 anos, entendeu? A meia hora de um dia é 24 horas, você pegar meia hora. A meia hora de 1000 anos. De Deus E só uma curiosidade, essa meia hora aí não é à toa. Quer só falar meia hora também, né? Porque é o primeiro versículo. 8:1. do céu como por meia hora. Então é meia hora. E é só uma curiosidade, porque essa meia hora é um período curto. Né? Só fez a gente brincou com essa matemática, essas contas aí.
E mais uma coisa que significa esse silêncio, essas trombetas, é que Deus vai cumprir uma promessa que ele fez para o filho. Está no Salmo 110 e Hebreus 2 também fala isso. Vamos ler aqui no Salmo 110, 1. Hebreus 2 fala a mesma coisa. Né? Então, se puder, a gente. É. Davi fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Então são dois senhores, o Pai e o Filho. Como é que a gente sabe? Porque lá em Hebreus explica e fala desse texto aqui. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Então só esse versículo. Com aqui Deus vai começar a fazer isso. Vai começar a colocar os inimigos de Jesus sobre os cabelos dos seus pés. Vai derrotá-los. Jesus assentou à direita do Pai no ano 33. Assenta aí até que eu coloque. Agora Deus vai começar a colocar, nós vamos ver onde as trombetas e as taças, que a humanidade, o anticristo, vão querer guerrear contra eles. Mas todos eles, besta, o falso profeta, Satanás, o dragão, vão ser colocados sobre o submito a Jesus. Então aqui Deus vai começar a fazer isso com as trombetas. Deus vai cumprir uma promessa que fez para o filho. Assenta aí até que eu coloque. O justo está sentado. Mas um dia ele vai ficar de pé. Nós já vimos lá no Apocalipse 5, ele vai ficar de pé. Que Deus vai começar a colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Deu meia hora. Então, tem um mistério aí. A gente fez uma continha só como curiosidade. Tem um mistério ali. Então, a gente viu que a primeira coisa que acontece com a abertura do sétimo selo é esse silêncio, essa solenidade, esse momento de mudança de época, de estação. Deus agora vai mudar a época do ano agradável para o dia de vingança. Esse silêncio anuncia uma espera. E outra coisa que acontece, quando se abre, que é o principal aqui no sétimo selo, é o versículo 8:2. Há um silêncio. Aí no versículo 2 fala assim: então ouvi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram lhe dadas 7 trombetas. Então, tinha anjos lá que foram dadas 7 trombetas. Como eu disse, esses dias, essas trombetas vão anunciar o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Agora é a vez de Deus, é a época dele. Não que agora não seja, agora ele está tolerando as interferências do pecado, do inimigo, dos seres humanos rebeldes. Agora é a vez dele. O silêncio de Deus falou: o dia do Senhor é isso. A gente vê o dia do Senhor em várias partes da Bíblia. Não é um dia de 24 mil horas. É uma época que ele determinou para ele agir. Para ele finalizar essa história. Então, o dia do Senhor é um período. Às vezes, quando a gente é mais novo, ainda não estudou muito, fala: acho que é um dia de 24 horas. Então, só o dia que Jesus vai voltar. O dia que Jesus vai voltar, dia 7 de setembro de 2080, por exemplo. Não é só esse dia de 24 horas, é um período que começa aqui nas trombetas. As trombetas estão anunciando isso. Então vamos ler aqui alguns versículos que falam sobre o dia do Senhor para ver como ele é terrível. E outra coisa também que se cumpre nesse dia é quando a palavra do joio e do trigo, deixa eles crescer juntos até a consumação do século. Aí Deus enviaria os seus anjos e aí vai separar o joio. Vou chegar lá também, É porque uma das coisas que a trombeta anuncia é a colheita. Aí eu vou chegar lá. Não, mas para falar. A trombeta, elas têm vários significados que nós vamos trazer do Velho Testamento e trazer para o Novo. Uma das coisas era interromper a colheita. Hoje temos um agricultor que está plantando, está semeando, está amadurecendo, mas um dia vai colher. E é o arrebatamento. E nós vemos que essa colheita tem várias etapas, tudo baseado lá no Velho Testamento. Alguns frutos amadurecem primeiro, então são colhidos primeiro. E a trombeta é que anuncia. Está na hora de colher, baseado no que acontecia lá em Israel. Só que na hora de colher vai ter joio junto, e aí nós vamos chegar lá. Então, as trombetas, elas são muito ricas, o significado delas. O que eu quero trazer hoje é o significado da trombeta. Não sei se não vai dar para falar tudo hoje, para depois falar o que vai acontecer em cada trombeta. Mas a trombeta, Deus fala que é trombeta, tem vários significados.
Mas um primeiro é que o dia do Senhor chegou, a vez de Deus chegou. Não que Deus não tivesse vez, mas a vez dele agir agora como juiz e se manifestar a toda a humanidade, porque hoje as pessoas, nem Deus existe, né? Mas Deus não existe, né? Os ateus vivem como se ele não existisse. Agora ele vai mostrar que ele existe. Ele já mostra através de Jesus, deve mostrar através da igreja, mas agora ele vai agir de uma outra maneira, como juiz. A vez de Deus vai chegar aqui. As trombetas anunciam isso. Então, Sofonias, vai no meio da Bíblia, Malaquias e vai voltando. Zacarias, Ageu, acho que Sofonias. Fala sobre esse dia. Depois de Daniel. Depois de Daniel. Um 14. Foi? Obadias, deixa eu ver. Obadias, Sofonias? Depois de Obadias. Abacuque, Sofonias. Naum, é difícil mesmo. Na uma baixa, pouco sofrimento. É o quarto de trás para frente. Esse aí também Quase não lê. não lê não, hein? Nem sabe. 1,14. Na minha versão fala assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Ele amarga, é a voz, Eila, né? Amarga é a voz do dia do Senhor. Essa voz é as trombetas tocando. Clama ali o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação. Deus vai mostrar sua indignação contra tudo que a humanidade tem feito. Dia de tribulação e de angústia. É o que nós vamos ver nas trombetas e taças. Dia de alvoroço e de assolação. Dia de trevas, porque o sol e a lua vão ser afetados. E de escuridão. Dias de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos. Por que é tudo isso? Porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra. No dilúvio foi pela água, aqui vai ser pelo fogo. Zelo, por causa do cuidado, da justiça, da santidade de Deus, é que acontecerá isso tudo. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então aqui está resumindo os trombetas e taças. Estão pegando um resumo. E está falando por que vai acontecer isso? Por causa do pecado do homem. Deus vai mostrar a sua indignação de tudo que tem acontecido nesses 2000 anos. A gente só ouve pregar de um Deus é amor. Tem até uma igreja de Deus é amor. Mas Deus justiça jamais. Porque as pessoas às vezes não. Deus fazer isso, Deus não é ruim ensinar. Deus não é ruim. E isso é até uma sutileza que às vezes tem doutrina, nem inferno existe, porque Deus é amor. Como se esse amor que eles pregam não é o amor que está na Bíblia, não é o amor de Deus, não. O inferno existe, eu já falei, porque Deus ama. Como é que Deus vai obrigar alguém a ficar com ele? Então ele tem que criar um lugar para aqueles que não querem ficar com ele. O primeiro que não quis ficar com ele chama-se Lúcifer, Satanás. Injustiça para os que quiseram. Os que quiseram. Pagaram o preço. Então Deus não criou o inferno porque ficou chateado de ter sido rejeitado. Isso é sentimento humano. Então porque não me quiseram, agora eu vou descontar. Não, porque vocês não me querem, eu vou dar o destino que vocês merecem. O destino que vocês merecem chama um lugar inferno, um lugar onde estou ausente. É muito ruim. Então existe o Deus justiça que às vezes até nós, os cristãos, não prega e às vezes até mascara isso, né? Mas Deus é amor. Mas confunde, amor é justiça. Está lá em 1 Coríntios 13 que fala o que é amor. O amor não se folga com a injustiça. O amor não permite a injustiça. Então, amor é isso. O amor que está escrito na Bíblia é esse Deus aqui que a gente está contaminado com Deus bonzinho, que veio um pouco da igreja católica, né? Na Idade Média, a reforma trouxe a graça. E acha que graça é só vale tudo. Então a gente é um pouquinho contaminado da verdadeira imagem de que Deus é. É uma imagem distorcida de Deus, é idolatria, como já falou aqui. Então a gente tem um pouquinho dessa contaminação e tem que ver esse lado aqui. Ainda bem que Deus é justo. Aí eu gosto de dar um exemplo, às vezes, quando as pessoas questionam muito.
Imagina um governante, um presidente, que não existisse cadeia. Como é que os bandidos iam viver com os que convivem bem? Ia dar problema, né? Você paga seus impostos, você faz direitinho, e aqueles que não vivem, os bandidos, iam ficar te roubando, iam te matar. Por isso que existe a cadeia, por isso que existe o inferno, porque aqueles que não querem a justiça, a coisa certa, perturbam os outros. Então, se a gente pegar esse exemplo, por que Deus cria o inferno? Por isso, porque aqueles não podem conviver com outros. Se a gente acha que assim é a justiça, por que com Deus não vamos achar? Né? Então, esse exemplo de um governante ou de um presidente ter essa cadeia é por isso. Que esses dois tipos não podem conviver. É por isso que Deus é justo. Os que o rejeitam e os que o querem não podem conviver. Dá problema. Né? Por isso que existe a justiça. Agora, Isaías 13 também vai falar do dia do Senhor, porque as trombetas. É dia de trombeta que nós vemos aí em Sofonias. Agora, Isaías 13, versículo 6. Vezes 6. Fala assim, uivai. Acho que dá um aspecto assim, geme, né? Porque o dia do Senhor está perto. Igual lá falou Sofonias. Virá do Todo-Poderoso como uma assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão. E se derreterá o coração de todos os homens. Aqui está resumindo tudo que nós vamos ver nos trombetas e nas taças. E ficarão desanimados. E deles se apoderarão dores e ais. A Bíblia fala que as últimas 3 trombetas são ais. Só para a gente lembrar aqui. E se angustiarão como a mulher que está de parto, olhando atônitos uns para os outros. E os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação. E para quê? Para destruir do meio dela os seus pecadores. E aí fala um pouco do que a gente já viu aqui. As estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade. Por isso que existe o dia do Senhor. E sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos. E abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro. Sim, mais raros que o ouro fino de Ofir. Por quê? Porque, como, né? Pelo que farei estremecer o céu e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Esse dia vai começar aqui nas trombetas, 7º selo, que anuncia. Esse dia vai ser lá. E só agora no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 15, que fala para a gente se preparar para esse dia. Então, o Espírito Santo deixou aqui uma exortação para a gente estar preparado para esse dia que vai vir. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, os tempos, as épocas aí, o dia, um período de tempo, a necessidade de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão da noite, ser repentino. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o 3º versículo a gente vê aqui comparando com dores de parto. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios. Como? Vestindo-nos da couraça de fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação.
Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não tem isso para nós. Mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E tá bom. Então vem para a gente não dormir, ser vigilante e ser sóbrio. Para que essa época que vai chegar não nos pega de surpresa. Mas Jesus lá em Mateus 24 fala que o amor de muitos esfriaria. Então muita gente, muito cristão não vai perceber essa época. Fala para a gente ser vigilante para não ser pego de surpresa. Então esse dia do Senhor é um alerta para a gente estar preparado para ele. Mesmo que a gente não viva a época do sétimo, do sétimo selo da primeira trombeta, a gente tem que ficar vigilante por quê? Para a gente não ter que participar disso aqui. A gente ser tirado antes. Deus não nos destinou para a ira, esse período aqui. Mas se não dormirmos, se formos vigilantes. Aí também fala, os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, bebem à noite. Isso aí chama essa noite aí, é aqui, né? As trevas aqui, ó. Entendimento, Estamos vivendo na atualidade, nós estamos vivendo assim. Aqueles que deveria, né? Ser luz? Ser luz, então as trevas bravas, à noite. Então, aí os que dormem, dormem de noite, é pego de surpresa. E se embebedam, né? Pelos vossos corações não se enchem de glotonaria e de embriaguez. Mas os corações, se apegam. Tudo é por causa da noite aqui, ó, das trevas. Então, o dia é passado, daqui a noite é passado e o dia Já vem. já vem. Então agora mas vamos avançar no capítulo 8. Então, ao sétimo selo, anuncia o silêncio e também que as trombetas vão ser tocadas. Mas tem mais um detalhe aqui que é visto quando é aberto o sétimo selo. Apocalipse 8, 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, isso no céu. E foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois que o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, parece que a intercessão desses santos nessa época aí é que leva às trombetas. Porque quando as orações dos santos, o incenso que é enchido, lançada sobre a terra. E aí começam as 4 trombetas. Nós vamos ver mais para frente que as trombetas atingem a terra, o mar, o sol e as árvores. Então, as orações das orações dos santos. Mas quem que são esses santos? Aí eu vou sugerir daqui a pouco o que é. Mas é isso mesmo, a intercessão deles Vem a resposta. vem a resposta. Então, os trombetas estão lá, mas está mostrando que essas trombetas vão ser tocadas. É um trabalho em conjunto. Porque tem gente intercedendo aqui na Terra nessa época. Nós vamos ver quem que é. Minha sugestão, né? Eu sei que tem gente que entende diferente. Que os anjos vão e tocam. Então e traz também o princípio como nossa oração é importante. Né? Já falamos aqui, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Assentado onde? Naquele conselho onde as coisas e as deliberações de Deus são tomadas. Seja em nível particular de cada um, seja em nível do grupo, seja nesse nível mundial como é agora. Então a nossa oração é como incenso. Um dia eu fiquei fazendo um exercício, imagina um incenso forte subindo do seu nariz. Eu fico incomodado. Acho que a oração, às vezes, dependendo, né, da intensidade, quando ela é direcionada por Deus, incomoda tanto o Deus e o conselho, tem que agir. Chegou o negócio. Deus não usa essa figura à toa, né? Um incenso, não, o cheiro é forte. Alguma coisa tem que ser feita. Exige alguma coisa. Então fala que junto com os 7 anjos tinha um altar lá, cheio de incenso com as orações dos santos. E foi colocado fogo, né? Lançou sobre a terra. E aí os 4 anjos começam a tocar. Aí eu vou fazer um exercício, eu vou chegar lá ainda, assim como nós pegamos Apocalipse 12 e fizemos um paralelo
os outros, com os capítulos 6 e 7. O 11 também eu acredito que é um paralelo, mas eu não vou entrar nos detalhes deles hoje. Eu só vou mostrar que tem um grupo aqui que tinha o poder de atingir, de interferir no terra e nos céus. Vamos ler lá em Apocalipse 11. Que na minha visão, quem está intercedendo aqui vai ser esse grupo aqui do Apocalipse 11. Mas eu não vou falar dele hoje não, porque para não ficar muito embolado. 11:3, que é o famoso texto das duas testemunhas. Mas lembra que aqui é um parênteses, né? Não está na ordem que está acontecendo depois, não. Igual o Apocalipse 2 a gente fez. No 11:3 fala assim: E considerei as minhas duas testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. 3 anos e meio. Então nós vamos achar um outro período de 3 anos e meio aqui. Quem que são as duas testemunhas? São as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo. Nós vimos lá no 8:3. E devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Elas, as duas testemunhas, têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então tem poder sobre as águas, sobre o céu, convertê-las em sangue. Agora vamos voltar lá nas trombetas, se não é isso aqui que acontece nas trombetas. As 4 primeiras. No 8. 8:7. As testemunhas que têm esse poder para fazer isso? Elas oram. O que acontece? Foi dado a elas esse poder. Então, durante os 3 primeiros anos e meio, elas não vão ser atingidas. Pelo contrário, elas vão ter poder, por quê? Para testemunhar. Então, se precisar de parar a chuva, se precisar de fazer alguma coisa, foi dado esse poder. Mas depois, não acabei de ler, elas vão ser perseguidas e mortas. Igualzinho lá no texto do filho varão. Os 3 primeiros anos e meio, o que a mulher recebe? É sustentada. Lembra que a gente leu isso? Mas depois, o dragão vai perseguir o restante da semente. Então, os dois textos estão em paralelo, mas eu vou fazer isso com calma depois. Aqui nós vamos ver que as duas testemunhas têm poder, é o que acontece aqui nas 4 primeiras trombetas. Primeiro anjo, 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, a gente acabou de lá, que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores, e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue. A gente viu lá nas duas testemunhas, a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar. E foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, ficasse semelhante à noite. Então até aí tá bom. Então é esse paralelo que eu fiz aqui, velho. As orações dos santos que desencadeiam essas 4 trombetas, para mim é a intercessão e a ação das duas testemunhas. Estou fazendo esse paralelo aqui. Porque a gente lembra lá que no capítulo 10 fala, importa, profetizeis de novo. Então o 11, o 12, o 13, o 14 está colocando eventos em cima do que já está sendo falado aqui. Então são textos paralelos. Essas orações dos santos aí, para mim, são as testemunhas que vão ficar aqui na Terra. Que aí eu não vou entrar na polêmica de quem que são, né? Tem gente que acha que é 2 pessoas, ou pode ser um grupo de pessoas, aí nós vamos chegar lá. Só estou usando o Apocalipse 11 para trazer aqui quem que é essas orações dos santos aqui que desencadeia as trombetas. Então é uma coisa em paralelo. Os anjos estão agindo lá, vão tocar as trombetas, mas em paralelo com um homem, com um grupo de pessoas aqui na Terra. O que as duas testemunhas têm poder lá é o que acontece aqui. É por isso que eu estou fazendo esse paralelo. É lógico que tem várias interpretações, mas estou juntando o Apocalipse.
Porque, por exemplo, quando a gente lê a primeira vez, ou quem não entende Apocalipse, vê um monte de eventos separados. Agora é testemunho, agora é a mulher com o dragão, agora é trombeta. Não, eles estão encaixando tudo numa sequência de eventos. Você tem que pôr um em cima do outro e ver o quadro completo. Então, outra coisa que tem aqui no sétimo selo, que além do silêncio das sétimas trombetas, é essa intercessão dos santos. E aí começam as trombetas. Então agora vamos falar um pouquinho da trombeta. Qual que é o significado das trombetas? Vou só começar a falar hoje porque é grande, senão vai ficar picado, né? A trombeta no Velho Testamento era um shofar, né? Com a palavra hebraica. Era um chifre de carneiro que eles usavam para várias ocasiões. Deus estipulou isso no meio do povo de Israel. Então o sacerdote tocava lá em diversas ocasiões o shofar, esse chifre de carneiro. E essas ocasiões que aconteciam no Velho Testamento, vai trazer para nós por que dessas trombetas. Eu falei, uma delas é interromper a colheita. Meu pai já falou uma coisa que vai acontecer aqui no final do dia do Senhor. Então, qual que eram os objetivos de tocar a trombeta no Velho Testamento? Era convocar o povo para uma reunião, uma assembleia. O povo tinha que tocar a trombeta, tinha que se reunir. Nós vamos ver isso aqui também no Apocalipse. Para festejar, celebrar alguma coisa, para avisar, para alertar. Trombetas também serviram para um alerta, um aviso. Era uma convocação para a guerra também. Tem uma guerra final aqui no Apocalipse. E para interromper a colheita. Isso aqui também é interessante porque, como eu disse, o arrebatamento é uma espécie de colheita. Então isso acontecia lá no Velho Testamento quando se tocava a trombeta, ou o shofar, esse chifre de carneiro. Então vamos ler aqui dois textos que mostram um pouquinho dessas coisas que aconteciam lá no Velho Testamento. Para a gente poder entender, não só saber o que vai acontecer com cada trombeta, mas saber o significado mais profundo, por que trombeta. Então Deus já deixou uma figura lá no Velho Testamento, o porquê das trombetas. Números 10. Números. Tá assim. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação. Então, um dos motivos era isso. E para ordenares a partida dos arraiais. Então, toda vez que o povo acampava em um lugar, começava a marcha no deserto, a trombeta tocava. Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se juntará a ti, à porta da tenda da revelação. Então eles eram para juntar o povo, assim como Deus vai juntar os seus aqui em Apocalipse, no fim dos tempos. Aí só que tem vários tipos de toque. Versículo 4. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Então aqui eram só as autoridades. Quando se tocar retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar retinindo, pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas, quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Então existiam vários tipos de toque. Então, tem vários significados das trombetas. Versículo 8. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas. Isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra saídes à guerra contra o inimigo, que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas. E perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, nós vamos ver quais festas são essas, nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas. E eles vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Deus estipulou que lá no meio do povo de Israel, que a trombeta tocasse em vários
momentos para diversos objetivos. Então, já falei uns aqui, para guerrear, para convocar o povo, e para interromper a colheita, nós vamos ver mais para frente. E um dos objetivos das 7 trombetas é para trazer a humanidade ao arrependimento, que é aviso, que é o que as 2 testemunhas vão fazer. Em Isaías 58 fala isso, que é outro objetivo que não está aqui nesse texto de número, mas também está em Isaías, do toque das trombetas. O versículo 1 só aí. Fala assim, clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com Isaías, fala para Isaías, como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Então as 7 trombetas vai ter esse objetivo, que nós vamos ver com calma lá. Além desses aqui, vai ser de anunciar o pecado da humanidade. Nas trombetas, Deus vai dar a última chance para os homens se arrependerem. Vamos ver mais para frente aí. É o último chamado. Por isso que Deus vai levantar 2 testemunhas. Não vou entrar na polêmica de que eles são. Para anunciar o pecado e para convocar para o dia do Senhor, para o juízo final. Esse é o significado das trombetas. E aqui eu vou dar só a introdução, apesar de já... Porque nós vamos usar o significado das trombetas no Velho Testamento para entender e entrar nesses detalhes aqui das trombetas. Lá em 1 Coríntios fala que tudo que foi feito com o povo de Israel foi feito em figura para nós. Em 1 Coríntios 10, no versículo 6 e 11. A gente já viu isso várias vezes. É uma figura, é um exemplo. Uma maneira uma didática de Deus de mostrar o que ele queria aqui no Novo Testamento. Uma delas é as trombetas. E existiam 7 festas em Israel. Uma dessas festas chamava Festa das Trombetas. Eu só vou dar a introdução hoje para a gente, semana que vem, entrar com mais detalhes. Vamos lá em Colossenses que fala que essas festas, a realidade está em Jesus. Então nós vamos usar aqui um artifício para entender as trombetas baseado na própria Bíblia. Não vou inventar um sentido para as trombetas porque eu imaginei que a Bíblia fala isso. Colossenses 2, versículo 16 e 17. Paulo fala assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, porque tinha várias ordenanças lá no Velho Testamento, ou por causa de dias ou de festas, ou de lua nova ou de sábados. Tudo isso são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo, ou a realidade está em Cristo. Tem uma versão que fala assim. Então todas essas festas aí, o comer, o beber, os dias e festas, são sombras, são figuras das coisas vindouras. Então, a partir desse versículo, nós vamos buscar o significado das festas que aconteciam em Israel. Tinham 7 festas em Israel. Ele está falando que são só sombras das coisas vindouras. Existe a festa da Páscoa. Aí a gente comemora a Páscoa, eu já falei, né? Não tem nada a ver a gente ficar comemorando Páscoa. Tinha a festa dos pães asmos, das primícias, dos Pentecostes. Tinha a festa das trombetas, que é o nosso objetivo de entender, da expiação e dos tabernáculos. Aí semana que vem nós vamos ler cada uma, nós vamos ler onde é que está isso lá na Bíblia. Só quero introduzir o que a gente vai falar semana que vem. Então as 7 festas são figura ou a realidade que está em Cristo. Na primavera, tinha 4 primeiras festas. No primeiro mês, nós vamos ver aqui, no primeiro mês que Deus estabeleceu com o povo Israel, se cumpria. Tinha a festa da Páscoa, que era no dia 14 do primeiro mês. No dia 15, o seu outro dia, pães asmos e as primícias. 3 dias seguidos. Depois, 50 dias depois, no terceiro mês, tinha uma festa que chamava Pentecostes. Aí dava um intervalo. Vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui. Então, entre as 4 primeiras festas e as terceiras 3 últimas, tem um intervalo. Que se dá em outono. Então, uma estação tem 4 meses, né? Então, depois do terceiro mês, no 7º mês,
Tinha a quinta festa, que iniciava no primeiro dia do sétimo mês, das trombetas, da expiação, do tabernáculo. Aí a gente pensa que semana que vem que eu vou falar isso com calma aqui, só estou introduzindo. Jesus, todas essas festas apontavam para Jesus. As 4 primeiras, ele cumpriu. As outras 3 últimas vai cumprir nele. Como é que ele cumpriu? Como é que as 4 primeiras festas anunciaram e se refere à primeira vinda dele? Jesus foi o cordeiro, seu sacrifício foi o primeiro cordeiro, foi o cordeiro pascual. Então ele cumpriu a festa da Páscoa. Depois da sua morte, ele morreu sem pecar. Por isso que pão asmo é pão sem fermento. E ele ressuscitou, a primícia, foi a primeira oferta dada, a primeira colheita. E depois de 50 dias que Jesus ressuscitou, teve Pentecostes. Então as 4 primeiras festas apontam para Jesus, para a sua primeira vinda, que já foi cumprido. Então se Jesus cumpriu as 4 primeiras festas, as outras 3 festas apontam para a segunda volta dele. É que nós vamos chegar nas trombetas. E a segunda vinda, então, as últimas 3 festas que nós vamos estudar aqui, que é as trombetas, aponta para a segunda vinda de Jesus, que é das trombetas, que nós estamos aqui. Depois tem a festa da expiação, que aponta para a volta de Jesus. E tem a festa dos tabernáculos, que aponta para o reino milenar. Bom, aqui, semana que vem eu só vou dar uma explicação rápida de como que aconteceu as 4 primeiras festas, como que Jesus cumpriu isso, mas o que nos interessa é como que os detalhes da festa que acontecia em Israel, das trombetas, vai apontar para a volta de Jesus. Uma delas é a colheita. Meu pai falou aqui. Então isso vai nos mostrar e trazer detalhes da segunda volta de Jesus, as 3 últimas festas. Então as festas, elas comemoravam um evento do passado, mas ao mesmo tempo aponta para um evento do futuro. Israel celebrava a festa da Páscoa, todo dia 14 do primeiro mês, para celebrar a libertação de Israel. E isso estava apontando para o Cordeiro Pascual futuro, Jesus. O Israel celebrava os pães ázimos, apontava para Jesus, sem pecado. Israel colhia as primícias, colhia os primeiros frutos, apontava para a ressurreição de Jesus. Depois apontava para Pentecostes. Então, isso já foi cumprido, mas está faltando 3 para cumprir. Aí que nós vamos chegar aqui nas trombetas. Aí semana que vem a gente fala com mais detalhes das trombetas para a gente entender os detalhes dessa festa e entender um pouco melhor o Apocalipse. Uma delas é a colheita. Colheita é arrebatamento. Isso vai nos ajudar a mostrar um pouco da polêmica do arrebatamento. Tem gente que acha que o arrebatamento é antes da grande tribulação, tem gente que acha que é no meio, e tem gente que acha que é depois da grande tribulação. E tem gente que acha que é mais de um arrebatamento, que é meu caso. Existe mais de uma colheita. Isso nós vamos ver lá nas festas, tinha mesmo, na festa das trombetas. Então, baseado nisso, e como nós já vimos aqui do filho varão, tem mais de uma colheita. Não é, todo mundo não é colhido ao mesmo tempo. Então, alguns amadurecem primeiro. Quando toca a trombeta, tinha que parar de colher, mas ficou alguma coisa para colher. Aí nós vamos ver isso aqui também, baseado nas trombetas. Então é isso. Por isso que eu não vou aprofundar muito, senão vai ficar muita coisa hoje e não vai dar para pegar os detalhes. Mas a gente já introduziu agora que, baseado em Colossenses, que existe uma realidade nas festas que aponta para Jesus, para o mundo vindouro. E uma das festas é as trombetas. Então, as trombetas, essa festa vai nos ensinar a entender melhor o que significa essas trombetas aqui em Apocalipse. Por que Deus usou as trombetas? Então é isso. Estamos avançando aos poucos aí em Apocalipse. Pouco não. Já deu muito, né? Já estamos no capítulo 8. Igual, né? Foi, né? Isso.